Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Dá continuidade, análise, Sugar Ray Robinson com Jake LaMotta. Ambos são membros do Hall da Fama dos boxeadores, sendo Sugar Ray Robinson o maior peso por peso de todos os tempos. O cara é ídolo de simplesmente todo mundo e mais um pouco. Tanto que no dia que eu trazer uma luta dele, nosso saudoso e lendário Muhammad Ali, a gente vai ver que existe muitas semelhanças na forma de combater, mas também tem umas diferenças, porque diferença de alcance e o peso eram muito diferentes. Mas Sugar Ray Robinson, a lenda, o maior lutador de todos os tempos. Esse combate eu também estava muito cansado quando eu fiz o react. Eu tô fazendo o react e análise em dias distintos. Cara, foi o massacre do Dia dos Namorados. E tipo, a gente não tá falando de Al Capone, a gente tá falando Sugar Ray Robinson. A gente tá falando de, meu Deus do céu, isso foi sacanagem. O que foi feito no ringue chama covardia, e Jake LaMotta tinha algum problema anterior com o árbitro. Certeza absoluta. Sugar Ray Robinson e Jake LaMotta se enfrentam em 1940 ou 41, nem lembro. O LaMotta venceu o primeiro combate, depois daí é balão e ovinho a cada combate. Como eu apontei, não é uma conjectura que isso não é regra. Eu não estou ditando regra e eu não consigo apontar qual necessariamente seja o superior. Mas lutador, se você pega um lutador muito unilateral, muito especialista na sua própria área, e pega um outro lutador que em oposição seja um lutador muito versátil, a gente tem, depende muito do resultado do primeiro combate, mas encontra essa tendência do mais versátil através de uma imposição melhor de uma estratégia que não beneficia o oponente, ganhar os próximos embates. Mas isso não é regra. A gente também tá falando de quem tem mais capacidade de impor seu ritmo, seu domínio. Eu acho que é muito mais seguro que eu falar o mais versátil, o que tem capacidades mais amplas. Seguinte, ai que acho. Eu não sei se. Peraí, deixa eu ver mais coisa aqui na configuração. Não sei se tá saindo o áudio, mas o áudio estragou uma das minhas lutas. O áudio do vídeo estragou uma das minhas lutas do Bocal. Me deixa boladão. Então eu vou ter toda a preocupação de não permitir que tenha muito som. Deixa apresentar os lutadores que eu vou começar a falar sobre o estilo, a forma de lutar do nosso lendário Sugar Ray. LaMotta, depois dessa luta, falou: pelo amor de Deus, não me forcem a lutar contra esse cara de novo. Eu já tô tendo diabetes, tanto Sugar Ray que eu tô recebendo. Não com essas exatas palavras, mas ele falou que já estava diabético de enfrentar o lutador mais doce da Sweet Science que o mundo já viu. Sugar Ray Robinson, ele é um lutador muito versátil, como a gente viu no react. Tem coisa que eu poderia trazer durante o react, mas eu acho que eu falar de coisas que não estão sendo exatamente mostradas, eu falar de coisas abstratas e você tá em cima do passado enquanto tá tendo uma luta ao vivaço, não é o correto. Pode ter sido monótono, mas foi a forma como eu prefiro fazer o react. Foi uma luta que foi um massacre muito chato. Mas Sugar Ray Robinson,
A gente tá falando de um lutador que é fenomenal e ele é muito bom em tudo. Tudo que a gente possa pensar no boxe. Não necessariamente na parte da curta distância, mas a gente pode apontar situações em que ele mostra que ele tinha uns planos para curta distância e ferrava o oponente legal. A gente falando sobre o Sugar Ray, a gente fala que tipo de lutador ele é. Ele podia tanto lutar na curta distância como ele ia atacar sem parar. Ele é um lutador que se destacava na longa distância. A gente está falando de um cara que se destacava muito. E a gente fala também dos lutadores do Antigo Testamento, do Old School of Boxing, do boxe antigo. O boxe antigo é um tanto diferente do boxe atual. A gente está falando de um boxe que na época você usava ângulos para não ser atacado. A gente está falando de um volume de golpes diferente, não era tão grande. A gente também não fala de tanta pressão, é quase incessante, não era tão comum. A gente vê que tem umas diferenças que é muito, eu considero muito mais intenso o boxe de hoje em dia. Você é obrigado a se defender, bloquear sem parar. A gente tá falando de um que o footwork, pra não ser acertado, não é o elemento central. A gente está falando de não ser acertado de forma comumente a partir do bloqueio. Na época você usava ângulo e você no caso usava seu footwork para dar um passo lateral em alguma direção e por esse ângulo você não era acertado. A gente fala de aparar os golpes, aparar com a mão de trás, aparar com a mão da frente se necessário. Sugar Ray, como eu vou apontar, Sugar Ray era muito bom de aparar com a mão de trás. E a gente fala propriamente footwork, sendo que o Sugar Ray Robinson e inspirou também Muhammad Ali, que se destaca muito nisso. Eles são o maior representante de não ser atacado por conta do footwork, o trabalho de pés. Como eu apontei em diversos vídeos, eu não lembro necessariamente quais, mas eu posso talvez ter falado no Roberto Duran. Eu falei esse conceito. Meu especial de 50 inscritos, Vasily Lomachenko contra Devin Haney. Também apontei. É como eu falei, eu não sei se foi na tentativa de gravar análise ou foi no react. É como eu falei, eu não tenho memória profunda de todos os meus vídeos. Eu comumente tento lembrar dos últimos 20. Mas o que acontece, você pode usar o footwork para receber menos porrada. Sugar Ray, ele andava da mesma forma. Um vídeo que eu apontei também foi Fred Patterson contra... Caraca, foi quem mesmo? O cara que deu um trabalhão pro Ali. Tá. A gente fala de você. Se você se mover, tá, você pode sair pelos ângulos. É como se fosse não tem a esquiva. Em vez esquiva totalmente lateral, você não recebeu o golpe porque você se deslocou o corpo o suficiente para não receber o golpe. Você mudar o ângulo seria similar a isso. Mas se você usar o footwork, não necessariamente você faça isso. Você usa footwork para no momento que você recebeu você andar para trás. Ou você não é acertado, ou você é acertado com muito menos impacto. E a gente tá falando muito menos impacto mesmo. Eu tô falando de pessoalmente. Eu tenho 50 quilos, peso mosca. Eu treinava com pessoas que eram pesos pesados. E tipo, socos que eu vi outros pesos pesados caírem, eram socos que eu aguentava porque a diferença de velocidade, o footwork me ajudava a sobreviver. Porque Sugar Ray Robinson, Rock Marciano, esses lutadores que a gente viu recentemente, eles saíam muito bem no... E tipo, quase sem danos nenhum. Porque eles conseguiam medicar muito. Sugar Ray, então, eu acho que talvez tenha sido um dos maiores da história. Ele saía dos golpes, então ele não levava todo o impacto. E quando era golpeado, ele não criaria o rodeio em andar para trás e não absorver todo o golpe. Hoje isso é uma coisa que é um pouquinho inviável, porque isso na época não era tão crítico assim, mas nos dias de hoje você demonstra que
Pros juízes. Vamos pensar no papel do juiz, na visão do juiz. Os juízes veem, nossa, esse soquinho de nada abalou e fez o cara recuar muito. Ele tá causando dano. Aí você viu o adversário com a cara toda inchada, a cara toda rasgada. A gente tá vendo o osso, mas tá, eu tô exagerando um pouco, mas se a gente não vê o cara recuando, só andando pra frente, recebendo a guarda e dando continuidade e fazendo o outro cara recuar demais, na visão do juiz pensa, meu Deus do céu, esse cara que tá sendo jogado de um lado pro outro é horrível. O adversário tá dando um baile, não necessariamente. Na minha opinião, foi um dos fatos determinantes para o Robson Conceição perder para aquele fracote do Oscar Valdez. Não falando que o Oscar Valdez seja um fracote, mas eu nunca achei que ele tivesse no nível de... E nunca foi um grande campeão mundial. Perdeu para o Robson. Robson, eu não tenho que falar Robson. Perdeu de forma humilhantíssima para o Shakur Stevenson. Perdeu agora há pouco e é um show de derrotas. Mas dando continuidade, o Sugar Ray ele fazia muita questão de usar o footwork. A gente vê que ele baila muito pelo ringue, ele circula muito e contra-intuitivamente eu falo, mas eu nunca trouxe esse contraponto anteriormente. Se você fica usando muito footwork, você fica muito andando, você tem que tomar cuidado para você não andar em direção à mão do que vai vir direto. O que Sugar Ray Robinson fazia? Exatamente isso. O que acontece? Ele era muito difícil de acertar. Se você tentar acertar ele, ele recuava. E ele era muito bom socando, sobretudo se deslocando para trás. Então, se ele tivesse quase que no meio do ar, ele desse um passo para trás, vocês tivessem quase o mesmo alcance, eu tenho certeza que o Sugar Ray ele ia acertar em cheio e você não ia conseguir acertar ele. A gente tá falando de um cara que tinha muita capacidade de socar em movimento. Ele, por outro lado, era muito difícil de ser golpeado. E o que acontece? Se ele tivesse, era muito difícil de acertar. Se ele estivesse no centro do ringue, ele ou o adversário estivesse no centro do ringue. Se ele estivesse na corda, aí o que acontece? Ele ainda ia tentar manter esse movimento. Só que aí, se fosse necessário, aí ele usava o ombro para mudar o golpe. Ele também fazia isso no centro, mas é mais destacável ele fazer isso nas cordas. Ele usava o ombro se fosse necessário. A gente tá falando tipo, tirou da cartola. Pra se defender, como eu falei a parar, ele, quando precisava se defender, ele usava também a mão de trás. A guarda dele, para os dias atuais, é uma guarda muito baixa. Eu conjecturo que a partir do Mike Tyson, a partir da nova escola e tudo, o advento da guarda alta e o excesso de defesa cresceu muito, mudou muito. Para os padrões de hoje, ele teria uma defesa bem... E meio que a gente está lidando com o fato. A gente viu, a guarda dele não é muito alta. O que ele faz em combate, ele é muito versátil. E ele talvez não tivesse tanto punch, mas ele tinha uma técnica para produzir muita força. Ele usava muito jab, muito jab. A gente tá falando de 2, 3. Ele lutava de uma forma excepcionalmente, quase inigualavelmente relaxada. Então ele conseguia manter a performance por muito tempo mesmo. Ele quase não era atingido, então quase não desgastava. A gente está falando de um cara que era quase incansável. Só pra dar um pouquinho de continuidade, era quase incansável, então ele mantinha muitos jabs, mas ele variava bastante em cima, embaixo. Era muito variado o estilo de luta. Ele, quando era necessário, ele dava muito bem na curta. E o que acontece? Ele tinha um poder muito grande de nocaute. Ele saltava, ele não deixava de usar gazelle punches. Ele saltava. E tipo, cara, a forma como ele saltava, eu não quero dissertar muito sobre, porque o vídeo já vai ser longo pra caramba. Eu já tô deixando ele incrivelmente longo. Meu Deus do céu, ele tá quase 15 minutos só disso. Ele produzia muita força. Ele tinha um time. Ele tinha um
uma técnica muito boa para isso. E ele sabia trocar. Isso é de forma geral. Eu ainda vou apontar mais coisas, eu ainda vou falar mais coisas. Eu não acho que somente essa luta, ou mesmo poucas outras lutas, vai ser o suficiente. A gente está falando de um estilo um pouco genérico, mas muito bom em tudo. Hoje a gente vai ter uma análise do Viciado em Lutas excepcionalmente grande, porque eu peguei uma luta de 40 minutos. Seria no mínimo 1 hora se o vídeo tivesse uns 20 minutos normais. Em outro momento eu gostaria de falar melhor sobre, em outro vídeo, eu tento me lembrar de falar melhor sobre a produção de força. Esse eu quero falar um pouco mais sobre, a primeira vez que eu não vou fazer um trabalho completo em uma análise, eu vou falar mais sobre a forma dele lutar, o modo dele combater, a estratégia dele, como ele lidava com os oponentes. A gente também tem que analisar que Jake LaMotta é muito bom, é excepcional. Cara, nos 2-3 primeiros rounds, ele tava mantendo o mesmo volume que o Sugar Ray. Em questão de soco, ele tava aproximando muito. Lembrando que análise Sugar Ray Robson. A gente vê o jab, ele luta muito projetado pra frente para ter essa facilidade. Se ele precisasse, ele jogava pra trás. Ele vai andar muito circulando assim. Ele tá dando o jab muito baixo, porque LaMotta, pra não ter que enfrentar e sofrer uma surra, cair em cima de uma tempestade, cair contra uma tempestade, lutando alto, ele tá se abaixando, ele tá se limitando ao que ele pode receber. A gente vê ele mesmo que ele esteja se deslocando, a gente vê ele defendendo os golpes com a mão. Defendeu desse golpe. Ele tentou para esse golpe, talvez ele tenha recebido, mas ele conseguiu bater uma parte. Esse aqui não acertou. Ótimo avanço do LaMotta. Eles se entrancaram. Ótimo saída do Sugar Ray. Teve um ótimo timing. LaMotta perdeu o timing um pouquinho. Ele deu um soco e recuou. Ele tá dando outro soco recuando. Isso daí ele tá batendo mais e não apanhando. É daí que meio que a gente pode falar que a partir daí que o Muhammad Ali, o nosso saudoso Muhammad Ali, lutador lendário, ele criou aquela grande frase dele que popularizou de pico uma borboleta e voe como uma abelha e bique como uma borboleta. É o quê? Voe como uma borboleta e pique como uma abelha, isso. A gente tá falando de um cara que baila muito. Ele inspirou essa forma de lutar do Muhammad Ali, não falando que Muhammad Ali tinha um quê próprio. Ele tinha uma forma de combater diferente, mas ele achou muito belo e inspirador essa forma de combater do Robson. É aquilo, trocaram. É engraçado, isso eu não vou... Na verdade é um ótimo combate para apontar. A gente vê como Sugar Ray Robson, ele quando tenta aproximar, ele tenta ficar com o queixo no ombro do adversário. Ele consegue colocar os braços por baixo do cara e arrebentar. E outra, talvez ele não tivesse necessariamente um punch. Ele não luta para ser muito conclusivo, mas ele luta para ter um grande volume de golpes. Essa diferença de relaxamento, de controle do combate, de ele lutar no próprio ritmo e não levar muito dano. Ele pensar, eu economizei muito, eu posso deixar para os próximos rounds nem ferrando. Ele gastava em volume de golpes.
mas ainda assim muito controlado. Eu apontei, eu fiz. Eu gravei no mesmo dia, eu gravei hoje, mas vocês vão ter visto que no vídeo, no dia anterior eu fiz o Petaco do Viciado. Eu falei sobre a diferença e o debate sobre lutadores antigos e lutadores novos. E eu apontei, cara, o condicionamento dos lutadores das antigas é estranho. Sugar Ray, cara, não é só você ter um controle absoluto e magistral da sua energia. A gente está falando de você não se cansar. Tem um quê físico nisso. Uou! A gente vê que Sugar Ray Robinson, isso eu vou trazer em outro vídeo, mas ele aproveita muito esse impulso, essa velocidade, essa capacidade de criar uma cadeia cinemática sinistra para criar grandes arcos. E o que acontece? Lutadores que a gente vê pegar o golpe lá de trás, pensa, meu Deus do céu, esse cara não sabe lutar. Porque várias lutas, se a gente vê os caras pegando lá de trás, fazer uma sequência disso, pensa, meu Deus, é noob. É noob! Que punch é esse noob, maluco? Começou ontem. Mas não, o Ray Robinson não. Eu falei sobre essa questão de ele produzir muita força, ele ter todo um conhecimento, toda uma técnica pra socar muito forte. A gente tá vendo isso. Ele não poupa esforço em fazer esse soco largo. Aí a gente fala, poxa, Viciado, você sempre aponta em mais de 100 vídeos como isso é telegrafar o golpe. Por que é tão difícil não ser pego pelos golpes do Sugar Ray Robinson? É porque, meu jovem gafanhoto, meu Viciadete, a gente tá falando de ele deixar muito nebuloso. Apesar de ele criar esse movimento, em alguns momentos, eu vou até trazer aqui. Esse movimento foi muito repentino, foi um soco muito rápido. Eu vou apontar em outro, mas aqui, metade da velocidade. Ele fez um giro muito rápido junto ao corpo, foi praticamente perfeito. E quando ele faz uns socos cruzados, ele vem de um ângulo tão baixo que você não sabe se vai ser hook, se vai virar uma uppercut de última. Ele deixa muito nebuloso o que vai ser, por isso não é telegrafado. O cara vem com o soco lá de trás, tá pra atingir a sua lateral, mas imagina se no meio do nada vira um cruzado. Muito difícil. É difícil de ver. Quer uma foto da Renadinha? Renadinha, Gabriel. Olha isso, mano. A gente vê o volume de golpes do Jake LaMotta. Jake LaMotta sustentou muito o ritmo. A gente viu nesse último tapinho do Sugar Ray Robinson. Por isso ele não sofre tanto para golpe de longo alcance. É uma coisa que eu apontei. Vamos fazer o que eu não fiz antes, que eu tive preguiça. Jake LaMotta. Vamos ver seu alcance. Tá, vamos ver em English. A gente tá falando de caraca, ele tinha 1,73 de altura e ele tinha 1,70 de alcance. Não, ele tinha um alcance muito pequeno. Mas tipo, eu tô surpreso. Ele parecia mais alto, né? Ah, ele é referenciado muito como um dos maiores swarmers e também sluggers que existem no bots. Eles são estilos de bots, eu não gosto de entrar em detalhe, mas eu vou trazer num futuro vídeo. Cacete, ele era alto, mané, 1,80. Cara, mó galão também. Vai se ferrar, santa inveja. Ele tinha 1,84 m de alcance. Ele tinha 2 centímetros a mais de alcance, que curioso. O alcance dele não era tão grande, mas o footwork e a forma como ele alongava os golpes compensava. Ele tinha todo um primor técnico. Interessante, mas a gente vê. Existe uma diferença, tá?
Eu não tinha certeza, eu conjecturei, mas eu não conjecturei a todo nível, porque quando o oponente está projetado para frente com as mãos abaixadas é muito... É beira impossível você saber o alcance dela, mas beleza. Aí a gente vê aqui ele recuando, golpeando, aproveitando. A gente vê ele não para quieto. E ele tem um jeito que parece... É beirando autorear a forma de ele andar de lateral. A gente vê. Ele dá curtíssimos passos, é uma coisa que... Eu, pessoalmente, eu sou muito criticado, não dizendo que o que me sustenta é Sugar Ray Robinson, mas pessoal, mas eu sou muito criticado por dar mínimos passos, mas mínimos passos. Um espaço curtíssimo e você consegue fazer inúmeros com muita velocidade e nisso você se mover muito. Eu acho que se você fazer inúmeras mini passadas, você percorre uma distância no bots muito maior do que você dá muitas passadas mais longas, porque demora mais. Mas a gente vê, ele se ajusta toda hora. Ele não tá fazendo muita questão de mover ele tá mais apoiado na mão da frente, ele não tá movendo muito o centro de equilíbrio dele. Ele tá aproveitando o pé de trás pra mudar o ângulo ao qual ele está. Ele mesmo que ele... É engraçado porque a distância que ele percorreu não foi tão grande quanto o ângulo que ele percorreu, porque se ele não fizesse isso, para ele percorrer isso tudo, ele teria que andar bastante. Ele girou quase que no próprio eixo. Não foi necessariamente no próprio eixo, mas foi quase no próprio eixo. Uou! A gente vê o... Cara, e como o Lamotta é forte, mané. A inteligência de luta do cara, isso não é ele que apresenta unicamente, é muitos lutadores. Ele colocou o braço no caminho e é isso, né? A gente tenta sobreviver sobrevivendo, né? Não tem muito segredo não. O importante é sobreviver. A gente vê ele não se desespera fácil. Ele não é o melhor lutador na curta, mas ele se vira muito bem. A gente vê um cara fenomenal. Ele jebeando, se defendendo. Esse ele deu mole, a mão dele estava muito abaixada. Esse aqui eu acho que ele conseguiu defender. Aparentemente se defendeu. A mão dele é muito abaixada, até para os padrões. No caso, até para os padrões atuais. Então, ele é muito mais propenso que o lutador dos dias de hoje a dar os moles. Ótimo golpe. Toma lá da cá, né? Uou. Foi uma boa tentativa. Mérito pro Lamotta. A gente vê ele traz os golpes lá de trás. O que acontece? Outra variação que eu falei, que eu não apontei, é que enquanto o oponente está fazendo alguma coisa, ele também está fazendo. Ele aproveita um pé para pegar por um péssimo ângulo pro oponente e fazer esses golpes que podem ser mais telegrafados num ponto cego e também no momento que o cara não pode fazer quase nada. Se o Lamotta tivesse com a guarda alta, não teria nem que fazer, ele teria diminuído esse golpe, mas pela forma como o cara golpeou, se ferrou. Sobre bandades da Rice, né?
Na, 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 na. Oxi! A gente vê o cara avança e tenta fazer um avanço muito repentino. Ele tenta compensar em volume de golpes, na curta distância sobretudo. O Lamota sabe que ele precisa encurtar nos jabs. Uou! A gente vê esse avanço. É engraçado como o Sugar Ray ele avança fazendo esses golpes. Ele tem um é muito bem cadenciado o time dos golpes com o footwork. Ele recua bastante, tem um senso de urgência. Se defendeu como pôde, muito bom. Caralho, o Miguel não tá jogando essa? Não. Não. Uou! Escolheu trocar. Aí a gente vê ele parou o primeiro golpe e jogou a mão no segundo golpe do oponente. Aí vai jogar mais um, não. Esse foi o fim do primeiro round. Lembrando que eu joguei uma enxurrada de informações logo de cara no vídeo para nos poupar de ficar entrando em detalhes toda hora. Vai ser um vídeo mais longo que o comum. De fato, é o esperado. Pra eu não ficar toda hora falando, já falei muita coisa de antes. A gente só vai visitar alguns pontos, apontar e exemplificar melhor. Bola pra frente. Tá, essa troca de golpes é uma coisa que eu falei um pouco no React, mas também o React foi desanimado. E eu já falei no início do vídeo, o Lamota ele perde muito ritmo ao decorrer do combate. O momento que ele equipara muito é o terceiro round. O que a gente viu muito no final do primeiro é uma coisa que vai ser seguida em boa parte entre aspas, do primeiro, do segundo e do terceiro round. A gente vê essa troca, essa questão de trocar o toma lá da cá forte deles. Agora ótimo golpe, boa. E pensando por quê, mesmo Lamota sabendo que ele leva muito soco da mão reta, são dois destros por sinal, porque ele não coloca essa mão pra cima, pra não ser muito golpeado exatamente porque o Robson ia bater direto. É muito mais fácil ele receber um ou outro, dar mole e aceitar, e logo em seguida tentar avançar, encurtar e cair na mão, do que necessariamente fazer essa defesa. A gente tá falando de um cara que, se você tá lutando certo, ele explora seus erros, ele cria seus erros, ele luta de um jeito muito ridículo. Robinson é muito ridículo de bom. É muito embaçado. Seria bom trazer depois a primeira luta dentre eles que ele fez o funcionar. A gente tá falando de uma luta que cada um acumulou mais 10 anos de experiência posteriormente, mas existem padrões. Opa. E não... Opa, ótimo golpe. Não necessariamente nesse round. Tá, o round ainda foi do Robson. Cara, é que eu fico com pena. Eu quero desse round pela moto, porque, cara... foi a surra do Dia dos Namorados. Foi o massacre do Dia dos Namorados. Dia de São Valentim. Tipo, cara, eu fico com pena. Mas eu falo muito sobre andar pra frente, você ter pressão. E se
você ter uma capacidade de perceber. Se você andar para trás, você pode ter pressão. E o Robson evidencia muito isso. É como eu falo, quem tem pressão é... Pra quem não tem muito essa abstração, essa compreensão, eu pergunto: você acha que se o cara andar pra frente ou anda pra trás, então ele tem a pressão? Se ele andar pra trás, o adversário vai andar imediatamente? Você sabe a diferença entre você andar pra trás e você ser forçado a andar pra trás? Ou você andar pra frente e você ser sugerido ter a liberdade de andar pra frente? É tipo, nos pequenos detalhes, é quem tá manipulando as cordas. É assim que eu poderia falar sobre manter a pressão. A gente vê que o Robson faz o cara perseguir ele. Boa tentativa. O Jake LaMotta tá lutando muito baixo. Ele luta muito baixo. Não pegou o golpe cheio, também é muito difícil. Ele deu muita liberdade. O que eu digo, ele deu muita liberdade. Sugar Ray, ele gosta de rodar pra cá, beleza. Então se você quer impedir que ele rode pra cá, você vai querer que ele rode pra cá, né? Não tem como querer muito, a não ser que você coloque aí no corner. Você, em vez de ir pra cá, só vindo com um golpe que tá muito distante, tentando vir com esse. Se ele tivesse mais pra cá e tentasse esse golpe, Sugar Ray estaria mais estabelecido aqui. E talvez ele não tivesse liberdade para andar para cá. Ele poderia andar para lá e dependendo quão próximo você conseguiria encaixar esse golpe, impedir que ele avance, ou ele pelo menos tentar se defender, ou ele sai mesmo. Só que tipo, esse golpe pegou muito longe da forma de falar. Tava muito seguro que o Robson ia sair. Ótimo soco. Ah, e detalhe, resgatando anteriormente, eu vou até vir pra cá. Resgatando anteriormente o que eu apontei sobre você não necessariamente ter que ter um grande alcance para ser um bom boxeador. LaMotta, mesmo que ele tenha sofrido um cacete pro Sugar Ray, a gente tá falando de um cara que tá no Hall da Fama. Sugar Ray tem 2 centímetros a mais em cada braço, que eu não lembro se eu tenho 2 centímetros a mais por cada braço ou 3. Tipo, eu não sou Sugar Ray Robson. A gente tem lutadores excepcionais com 4, 5, 6 centímetros a mais por braço. E lutadores esquecíveis. E lutadores com pouquíssimo, menos alcance até do que sua altura, que são sinistros. Alcance dita é importante, mas mais importante é o lutador. A gente vê, ele tem 4 centímetros a mais de alcance e ele é o maior da história. A gente tá falando do cara que é o ídolo do... Deixa eu ver se eu acho por aqui um link que leve direto. A gente tá falando de um cara que é referido por Muhammad Ali como o maior lutador dos seus tempos. Referido por todo mundo como... Vamos ver até aqui o alcance aqui do... Cacete! Caraca, maluco. Era 3,5 centímetros a 4. Não, é que a altura dele assusta. Eu sou bem baixo, então esse cara alto me assusta. Tá. Bola pra frente, bora. Jackson, I am for real. Ótima saída. Ele não quer dar tanto ouro ao ladrão, mas a gente vê, ele se defendeu aqui. A gente vê, apesar de ele estar convidando muito com essa guarda baixa, ele tá parando os golpes.
Ele tá usando muito footwork. Quando é necessário, ele muda de ângulo pra não ser acertado. Ele é o auge do old school. Eu ainda acho que o old school ainda é funcional, com suas devidas adaptações e seu nível de habilidade. Para os dias atuais. Ótimo golpe do Lamota. Quero até voltar aqui, né? Ele aproveitou. Ele tava aqui. Ele aproveitou que o Suga ele avançou pro lado esquerdo sem muita cautela. Ele se projetou para frente com o direto interceptando ele no meio do caminho e ele próprio encurtando. Foi um timing do cacete. O Suga Ray era muito rápido. Então a gente vê o mérito. Cara, bem que esse poderia ser meu especial de... Não sei quantos inscritos não, mas o React foi tão fraquinho. Ever. Uou. A gente vê o que eu falo, a curta distância dele. Cara, ele arruma mais posturas. Ele tem uma velocidade e ele também pega lá de trás pra ter força pra disputar. A curta distância dele é embaçada. Ele não é um especialista, ele se vira muito bem, na minha opinião. I am for real. Ótimo jab, boa. Baixou bastante. Ele é engraçado. O Robson, ele também luta um pouco baixo. Lembrando que ele se projeta bastante pra frente. Ele desvia muito pra frente. Ele tá, mas ele apoiar na perna da frente é muito bom pra soltar o jab. Ele lembra um pouco o Vasily Lomachenko nessa abordagem. Uou! Ótimo pros dois, ó. Olha que repentino e que técnica pra encaixar esse direto. Cruzado, desculpa, direto não. Cruzado, talvez Hulk, se o cara tivesse mais alto. Mas o Lamota não se deixou... Oh, meu Deus. Caraca, é outro gênio. Eu não tinha reparado, é que eu fiquei olhando muito... Ó. Ele conseguiu na hora. Ele tava com o braço próximo, mas ele conseguiu na hora se defender. Que isso? E também como não recebeu tão bem assim a porrada... Cara, ele explodiu a cara do Robson. Cara, os dois são muito bons. Ótimo momento pro Lamota. Cara, foi o round que eu acho que teve mais próximo do Lamota vencer. Dependendo do juiz, poderia até ser dado. Eu não quero me esforçar muito nisso. A gente vê... Robson tá bolado. Aproveitou o que o cara tava avançando baixo, então encaixou um direto baixão. Ele tá atacando muito baixo, porque o cara tá baixado. A gente vê aqui na curta. Ele colou. Ele esperou colar e tá com os braços por debaixo para encaixar esse soco. Ele achou um pequeno espaço para dar um golpe. O Robson não é necessariamente o lutador de longa. Na verdade, a gente tá falando de um gênio da média distância. Uma distância que ele consegue encaixar golpes curtos e golpes longos. Golpes frontais, golpes retos e golpes cruzados. Uou. Ótimo golpe. A gente vê que o ritmo do Lamota diminuiu um pouco, mas ainda tá muito
Tá muito vivo. Robson gosta de ficar com os braços debaixo do braço do oponente. Defendeu bem. Ótimo golpe reto. Que encaixado. Ótimos golpes. E tipo, selvagem. Golpes bem largos para produzir muita força. Não era não era o melhor ponto do Sugar Ray Robinson. Na verdade ele é um all-rounder total do bots. Mas é como eu falo, existe técnica para tudo. Técnica para você superar em velocidade, você criar alcance, você criar um falso senso de distância. E eu acho que os mais populares, mais badalados são as técnicas para você colocar mais peso, mais força, ter um punch. Sugar Ray Robinson falou: ai, você só pode ter um soco forte, nocautear se você tiver genética. Cara, não falando que o Sugar Ray Robinson tinha uma genética ruim pra socar, mas maluco. A gente vê que ele não é o melhor hard puncher da luta. E olha o que ele faz. Tem técnica pra tudo. Não é porque você soca fofo que necessariamente seu destino é socar fofo. Vamos concordar, uma pessoa que tem um punch muito forte e tem uma técnica muito boa pra socar mais forte, não dá pra comparar o resultado com uma pessoa que não tem uma genética própria pra ter soco, mas tem uma técnica tão boa quanto. Mas ainda assim, não dá pra chorar que eu não tenho um soco forte, eu nunca vou poder nocautear na minha vida. Não. Eu acho que saiu esses jabs triplos e duplos também do Lamota. Uou. A gente vê quando Ray tenta sair, o cara nem se esforça. Ótimo soco. E aquilo, foi um show pra cada um. Sugar Ray tava numa posição alta. Lembrando que a arte da guerra fala que você tem que estar em ponto alto a sua vantagem. Encaixando bons golpes. Tentando, Lamota também desviando muito bem. Esse soco aqui, eu falei de teleguiado. Cara, pessoalmente, esse soco daqui, cara, até daria pra transformar no Hulk. Mas não acho que o cara tava se propondo a fazer isso. O Lamota tava vendo. Tipo, não teve nenhuma das propensões que eu apontei anteriormente, não sei que momento do vídeo, pra falar que esse golpe vai encaixar. Ui. Ótimo cruzado. O que acontece se o Lamota tiver a malandragem de notar o momento em que provavelmente Sugar Ray ele fique com os pés plantados no chão, e, tipo, é o feeling do combate, você pode avançar e você tem que ser muito rápido. Um bom contraponto pra esse footwork defensivo de andar pra trás sem parar é você saber quando o cara vai parar, te enfrentar e você avançar mais rápido que a pessoa possa esperar.
e ter dificuldade para reagir. Told you I have a trouble. I'm so good. Ótimo. I tear myself. Por parte dos dois, muito bom. Muito variado nos golpes, como eu aponto muito em todos meus vídeos sobre bots, o uppercut é uma armadilha. É muito fácil de encaixar como uma armadilha, não é um golpe que você acerta muito bem. Robson tentou, não encaixou como ele queria, mas foi nesse timing de esperar o passo do adversário. Eu conto, eu tive um treino recentemente, essa quarta-feira. E cara, eu pensei, quer saber? Eu gosto muito de uppercut. Quando eu sabia que o cara ia pra direita, eu lancei um soco. Eu pensei, o cara vai se mover de tal forma que nesse ponto, se eu acertar exatamente aqui, eu vou pegar por debaixo da guarda e vou acertar ele. Dito e feito. É tipo, é armadilha. Não é um golpe que se você... Não é que nem um jab. Vamos falar é um jab de cima pra baixo. Vamos supor que tem algum malabarismo, uma hipótese que não existe no bot de ele ser tão casual como o jab. Cara, o jab tu pode acertar. Tu pode acertar qualquer lugar. Só que só de você focar e falar, ah, não, eu só posso acertar embaixo na parte de baixo do rosto, no queixo, ou se a pessoa tá projetada pra frente no rosto. Cara, a gente tá limitando muito. E outra é um golpe que ou você lança assim despretensioso, você deixa aberto sua face do braço que você fez. E tu fala, me nocauteia antes que eu te apague. Ou você tem que ir pra baixo, você já tá falando, ó, eu vou soltar um soco de ou ângulo baixo ou de baixo pra cima, tá? Lida com isso. É muito complicado. Tem golpes que você não pode lançar como você lança um jab descompromissadamente. E também, dependendo da postura do seu oponente, seu adversário, você também não pode soltar certos golpes. Por exemplo, o Rock Marciano, se você desse um jab nele, você falava, por favor, eu vou te dar um jab, eu vou socar sua cara e você me nocauteia, tá bom? Combinado? É tipo, existem armadilhas. Pra você... Existem diferentes armadilhas. Golpes que funcionam como armadilha. E golpes que você não pode fazer porque vão ser armadilha. Seja se é por conta do estilo da pessoa ou pela malandragem. Ou pela sua falta de malandragem. Você vai ver que isso não é drama. Ótimo golpe. E é bem variado. Cara, Robson, eu gosto de apontar. Eu não tô fazendo muito esforço, mas ele trabalha muito em cima e embaixo. É importante essa variabilidade. Uou! Ótima devolução do oponente. A gente vê. Eu quero trazer aqui, ó. Exatamente isso. O rolê valer, então. O cara deixou de avançar um pouquinho, no caso a cabeça. E não tava vendo o golpe vindo. Levou. Olha que safanaço. Lavada seca, bicho. Ou. Ih, balançou. Ótimo encaixe. Caraca, maluco, que golpe. E a gente vê. Se o Garray, se for pra ele encurtar pra te arrebentar, ele te arrebenta. Encurta.
golpes muito bons. Ou ele faz muito, ou ele coloca muita força, ou ele coloca uma técnica voltada para velocidade. São golpes com velocidades sinistras. Que é essa? Porra. Cara, a pior coisa possível numa luta é Sugar Ray Robinson, seu oponente. Tipo, a maior tortura que você vai ter é ele colocar o queixo no seu ombro. Maluco, teus órgãos vão... não vão restar nada. Uou. E a gente vê a questão do Sugar Ray. Ele fazia esse desafio de jabs. Ele se defendeu como pode. E ele usar seu grande volume de golpes pra cansar mais o oponente. Detonar o oponente. Ele me diga muito da porrada. Cara, esses tapinhas aí são muito chatos. Ótimos jabs recuando. Chega de aqui sem ela. Uou. E a gente vê defesa dos... Defendeu bem. Defendeu, conseguiu colocar o braço no caminho. Chega de saudades. Realidade é que... Ou colhi aqui, não sai de mim, não sai de mim, não sai. Uou. E a gente vê, Lamota tem a malevolência. E a gente vê. Tá ficando muito repetitiva essa frase. O Sugar Ray tá fazendo questão de se impor na curta distância. Ele não tá dando espaço e se mostrando superior na longa para forçar o cara na curta. Na curta ele arrumar um jeito de sobressair, no caso a parte dos volumes de golpes. Fica um ciclo vicioso. Aí de vez em quando ele pressiona, bate, e daí de vez em quando ele deixa ser pressionado. Aí fica nisso. Isso pra esse round, eu acho que é o quarto. A partir dos próximos rounds vai ser muito sufoco. Oh. Ótimas porradas. Cara, quem domina a mão da frente domina o mundo. Uou! Que é essa? Rapaz, não há beleza, só tristeza. A gente vê a guarda baixa, mas mão muito ativa. E é uma coisa que eu falo, é tipo, é praticável até certo ponto. Praticável até certo ponto, eu falo, dependendo do seu tipo de oponente. Vamos falar que você seja que nem eu. No meu caso é muito mais relativo que qualquer outro. É muito importante você treinar, você entender os ângulos dos golpes do adversário, com que padrões ele apresenta, se às vezes ele mostra que vai fazer um ângulo um tanto diferente.
Aí o que acontece? Você vai se defender, tu vai com seu zão. Cara, vai chegar uma hora. Se você sabe que se ele vai dar esse golpe, você pode deixar a mão exatamente no lugar. Tu não precisa ficar com a guarda fechada e tudo. Às vezes é só deixar a mão no lugar certo. Tipo, Sugar Ray mostra muito isso com muito primor, com muita habilidade. Mas o que acontece também, tu se garante, a pessoa é da sua classe de peso? Porque se você pratica isso com pessoas de classe muito acima, tá bom, vamos falar que você conseguiu prever tudo certinho. Tu deixou a guarda bem fechada, bem firme. Aí maluco dá um soco que te joga em outro prédio. Aí não adianta. Uou. Ótimo. Baforando na festa. Você de repente percebi. Ótimo. Cantado com crime de feitos. Nem foi notizado. Lembrem o que eu falei? É uma armadilha. Quando sabe que vai encaixar, tu coloca pra encaixar. Já posso. Areia cai no conto do pescador. Opa, eita. Ótimo. Como eu falo, ângulo. Lembrem que eu falo, ângulo. E tipo, é muito perigoso você desviar pra dentro. Só que Sugar Ray é especialista disso. Eu acho que ele conseguiu colocar. Só lembrando, eu falei que a parte defensiva do Old School, do Boxing, é mudança de ângulo, aparar de golpes e footwork. Não sei quem acertou o golpe, também não quero. Ótimo golpe. Meio torto. Ah, esse direto foi. Sete rounds. Cara, deixa eu ter ideia de quanto tempo esse vídeo. Cara, isso muito bem podia ser meu especial. Eu acho que eu vou transformar num especial de 62 inscritos. Ótimo. Mesmo que tenha uma diferença de folha, alguma diferença de kart sinistra, o Lamota ainda rende, né? Ótimo soco, ótimo. Putz, grila. Sinistro. Ficou viciado igual eu, não vale nada. Cara, é engraçado. Porque o Sugar Ray ficou tão agitado nesse momento? Ótimo soco. Ele desviou muito bem. É porque tava num péssimo estado. Que nem eu apontei em vasilha contra Henry. Se você tá numa péssima posição,
vai ser bombardeado e você é o lutador que domina, você vai querer rapidinho voltar ao estado original e recomeçar tudo. Sabendo que é de graça. Aí Lamota não tá mais encontrando o Sugar Ray no combate, não na longa. Só que eu acho brincadeira não. Uou. Dinheiro, contar dinheiro. Cola geral sabe que isso não é segredo não. Contar dinheiro, contar dinheiro. Cola geral sabe que não é segredo. Tá chato, mané. Looking for. Oh. É engraçado. Aí pra se defender desse golpe, levantou as duas mãos, mas para com direto. A gente vê o jab é muito condicionado a atacar. Diferentes ângulos, mas atacar. É importante também o trabalho do seu treinador. Vamos falar, o golpe reto normalmente você visa acertar a altura do seu rosto. Mas isso na altura do seu rosto, supondo que o adversário tenha a mesma altura. Mas você também tem seu condicionado a focar um pouco mais para frente, um pouco mais para o lado, um pouco mais para baixo. Aí o direto do Robinson tá muito condicionado a segura. Ótimo. Eita. Caramba. Excelente. Engraçado que filmagem antigamente, pessoal, não colocava as pausas não. Ótimo avanço, tava sem muita punição. Uma coisa que é intrigantemente esperada, não sei por vocês, mas uma coisa que eu esperaria é qual? Temos que pensar o que? O Jake LaMotta é um lutador de curta distância, beleza? Beleza. A vantagem do Robinson é na longa. Já que agora vai ser muito fácil para ele pressionar, mesmo que canse muito mais LaMotta do que Robinson, o único recurso ao qual ele possa fazer uso é cortar muito rápido e tentar usar as cordas para deixar ele preso no lugar e arrebentar ele. Porque pensa o seguinte, ele já não vai conseguir mais ficar dando jab de uma postura baixa, fazer o que bem entender e depois encurtar, né? Então ele vai ter que ir direto pro eu vou encurtar e dane-se. Ele tenta, ele mantém os jabs, mas a estratégia principal, ótimo direto. A estratégia principal agora é se abaixar e colocar pressão. Parece que o LaMotta recuperou bastante o fôlego. Só anda muito. Os golpes ridiculamente precisos. O cara é um ídolo. Eita.
Uou. Não sei se vocês percebem, isso é quase uma repetição do que aconteceu já anteriormente. Normalmente uma coisa um tanto diferente que eu apontei antes. Robson, em alguns momentos ele encurta, ele fica com a cabeça muito próxima do oponente, porque aí não vai dar muita liberdade do cara conseguir tirar o quadril e dar uma porrada muito forte. Mas Lamota é um pouco ímpar, né? Então ele não consegue uns safanões. Eita. Caraca. Opa. As tentativas. É interessante Lamota como o Sugar Ray, que o Sugar Ray na verdade ele é muito amplo nas suas combinações. Ele tem um ótimo jab cruzado na mesma mão. É que Sugar Ray ele faz quase tudo. Então não tem nem muito a qual necessidade a qual elogiar isso em questão para ele. Eita. Foi uma boa tentativa. As combinações são muito boas. Se Robinson ali levasse a mão, seria uma das formas mais atuais de dar o jab. Você dá o jab, você deixa sua face exposta, tu coloca a mão na frente, aí tu apara um golpe reto. Cara, eu mal reparei que o round correu. É uma coisa interessante do Sugar Ray é que a gente não pode falar que ele tem muitas coisas marcantes. E, tipo, na curta tem essa combinação desenfreada e não necessariamente é a mesma coisa. O mais marcante dele eu acho são os jabs duplos e triplos que ele dá andando. Ele faz tudo muito bem. O mais marcante é o footwork e a forma dele se mover que lembra muito Muhammad Ali. Na verdade, Muhammad Ali lembra muito ele do que qualquer outra coisa. Eita. Bom avanço. Ótima parada do. Caraca, muito bom. Movimento de cabeça do Lamota muito bom. É tipo, a cada round o Lamota fica um pouco mais cansado, mas ele tá fazendo render muito bem. Por outro lado, se mantém muito. Opa. Se mantém muito o que Sugar Ray comumente faz. Por essa luta contra um cara que é do Hall da Fama, dá pra entender porque ele é o melhor de todos os tempos. Ele é tipo.
Ele é muito completo. Eu tenho muito punch pra nocautear, mas ele é capaz de nocautear com qualquer mão. Por isso. Interessante esse golpe aqui. Eu vou até reduzir um pouquinho a velocidade. Vamos deixar 30%. É interessante a forma como ele projeta o golpe. Opa! Queria até voltar. Se ele disparasse direto daqui, seria muito bom, seria muito rápido. Mas ele se abaixar, ele fazer esse giro, toda essa questão de como se fosse uma proporção, coloca mais força cinética. Isso a gente aponta como uma das técnicas para colocar mais força. Parece que Sugar Ray não pôde nem fazer muito quanto a isso. Meio que recebeu e recebeu. Fé. É velocidade normal. Os dois. Recebeu, só que ele tava andando pra trás. Absorveu, mas não muito. No momento de desespero ele se encolhe bastante. É um cara que impõe seu ritmo. A hora você deve entrar no ritmo dele, provavelmente. Tem nem muito o que fazer quanto a isso. Opa. Eita. A gente vê, ele gira muito no próprio eixo, coloca muito torque. E o que acontece? A gente tá falando de um cara. Essa luta foi em 51, idade, o momento que meus avós nasceram. Mas tipo, ele tem muita habilidade por trás. Uma coisa que Mike Tyson executava muito bem para colocar muita força. Você pensar em um cruzado, tem que tirar bastante o ombro que eu tô socando, mais ou menos. Se você quer adicionar uma grande explosão, questão de explosão, velocidade, muita força, você vai executar um movimento circular, que é uma rotação do questão do próprio golpe em relação ao seu eixo, seu equilíbrio. Só que o movimento que você adicionar muita força, tipo, você faz relaxado de forma mais natural possível, você contrai músculos na hora de conectar, mas o que você gira com muita força mesmo, é o ombro o oposto ao que você está executando. Tu consegue colocar um giro, uma velocidade. Sugar Ray Robinson está fazendo isso. Ele conhece todos os truques que existem e mais um pouco. Só perguntando para ele quais os truques que as pessoas não conhecem que ele conheça. Então, por isso os socos dele são muito fortes. Mesmo que ele não tenha essa questão de punch para nocautear, eu não identifico. Ele faz uma destruição danada. Ah. Eita. Caraca. Se fechou bem. Se deixou distante. O Sugar Ray embalou, mas eu acho que ele apaga no 13º, né? 3 rounds até lá.
9 minutos. Cara, que desânimo. LaMotta. Ele já tá sendo mais cauteloso. Os retos dele tão lentos. Sugar Ray tá esbanjando. Ele luta muito relaxado. Ele se move muito. Ele contrai na hora certa. Ele tem um controle corporal sinistro. Não tá sendo muito atingido. Como ele tá lutando muito solto, muito relaxado, pra ele recuperar o fôlego é mais fácil que um cara que tá com os músculos todos contraídos, como é o LaMotta, que luta na defensiva e na curta. E tipo, Sugar Ray encontra mais tempo pra respirar. É tipo, é um dos motivos por ele ser tão incansável. Opa. Um soco. Eita. Tentou, né? Tentou e fez bem. Eita. A gente tá vendo mais do que o comum o Robson explorando mais a curta, ele cortando e batendo, não falando que ele não tá explorando a longa. E engraçado que o LaMotta tá explorando mais a longa. A gente vê o Sugar Ray, como eu apontei no início do vídeo, ele explora tudo. E ele varia muito os golpes em cima, embaixo. É um lutador muito variado. Opa. Opa. Cara, o pior, dependendo do vídeo, eu acho que não caio muito nessa proposta. Depende muito. Depende muito. Comumente, quem me acompanha há bastante tempo, eu tô falando de agosto, eu faço vídeo, sei lá, desde janeiro, fevereiro, que se dane, mas eu tô falando, quem acompanha meus primeiros vídeos, dos primeiros vídeos até os atuais, normalmente sabe que eu normalmente no final eu trago uma crítica. Eu penso, não, o lutador que perdeu, ele poderia ter feito isso e tudo. Só que, cara, existe um certo estilo de lutadores que você só tem possibilidade de ganhar se você fazer o mesmo estilo de luta. Lutadores como Andy Cruz, que é o Andy Cruz, Andy
boxeador cubano das Olimpíadas, aquele cara que é a sensação. Sugar Ray Leonard Sugar Ray Robson. Dentre outros lutadores, a gente tá falando de um pessoal all-rounder, difícil pra cacete, conserva muita energia. Cara, esse pessoal você só consegue vencer se você luta no mesmo estilo. A gente tá falando de um oponente que se você, vamos falar, você luta de tal modo, você luta na curta, não, você luta na longa, baseado em contra-ataque, você espera o oponente ir na sua direção e você corta para um lado toreando e depois você dá um grande contra-ataque com a mão de trás, por exemplo, ou coisa do tipo. Ou você luta de curta, você encurta, você esquiva de tudo, aí tu devora a pessoa na porrada. Cara, pra você vencer um oponente como Sugar Ray Robson, você, mais do que o Sugar Ray Leonard, esse tipo de lutadores, como que eu trouxe o Andy Cruz, a gente tá falando de caras que você só ganha se você lutar no mesmo estilo, você não ganha se você lutar diferente. Você tem que lutar no mesmo estilo da pessoa, tá? Você tem que ter estratégias, você tem que ter táticas próprias que você monta pra vencer, mas você tem que lutar no mesmo estilo. A gente tá falando de um estilo muito completo e muito... Você tem que fazer tudo, você tem que fazer tudo. E porque eu não aponto, por exemplo, lutadores mais pesados, porque aí tem questão da variável da força. Existem lutadores que com habilidade... a habilidade não serve de nada, você precisa de poder, sim. Deontay Wilder é um exemplo. Existem lutadores como Naoya Inoue, que eu já trouxe até vídeo. Existem lutadores como ele que você tem que ter muita habilidade, porque força não adianta de nada. Nonito Donaire que eu diga, eu acho que o Nonito Donaire é muito habilidoso. Tipo, eu vejo que ele tem uns problemas táticos, ele se entrega muito, ele se perde muito, mas eu também tô falando da família dele. Mas voltando, existem lutadores que força não adianta de nada, o que importa é habilidade. Contra adversários como esse Naoya Inoue, Angel Cruz, Sugar Ray Robson, a gente tá falando de pessoas que você precisa tá no mesmo... tá na mesma vibe e vencer ele nela. Não tem como eu falar, se o cara tivesse feito isso, Sugar Ray teria perdido. Não. É tipo, talvez possa ter sido diferente e o LaMotta conseguiu impor o jogo dele no primeiro combate, sim, só que a gente tá falando de um Sugar Ray Robson muito experiente, muito mais experiente do que quando ele tinha enfrentado, então a gente tá falando de coisas que não vão mais funcionar. A gente tá falando de você pode até vencer esses lutadores, mas eles possivelmente vão ficar mais experientes que você. No momento futuro, vamos falar que você tem um nível de experiência, entendimento e habilidade técnica igual. Daqui a tantos anos, passou tanto tempo para vocês, mas eles têm uma tendência de crescer mais. E tudo é ritmo. Normalmente ganha quem nessas categorias baixas ganha quem tem um ritmo, quem controlou o ritmo. Tipo, tu não consegue contra um cara desses. Voltando para a tela cheia. LaMotta tá tentando, né? Não deixa se esforçar agora. Opa! Ele tentou abaixar, encurtar. Eu achei muito interessante que Sugar Ray em um momento ele usou ambas as mãos para segurar o soco. No menor indício, ele sabendo que o cara vai baixar, ele já preparou um soco para interceptar. Lembrem que eu falo, tudo é armadilha. Pim.
Uou. E Lamota fez o próprio, hein? A gente vê saindo, ele vê ele... Sugar Ray não tá... Ele tá deixando... É o que eu falo, nos dias de hoje você estaria com a guarda fechadíssima. Por exemplo, a guarda fechada do Eder Joffre. Só que na verdade até mais fechada, ainda mais alto. E você ia tentar parar o que dá e tudo. O Sugar Ray, ele deixa a guarda onde ele acha que vai pousar os golpes. Tem horas que tá com a guarda baixa, tem horas que ele tá com a guarda muito alta. Ele era o tipo de pessoa que lia a linha de ataque, a trajetória do soco e tava ali pra parar. Errava? Óbvio que errava, é humano, mas muitas vezes acertava. Uou, eita. Caraca, maluco, que luta grande que só o cão de acho. Sugar Ray no cringe era meio nojento. Por que Sugar Ray quis voltar no cringe? Ele conseguiu ficar com os braços por baixo do oponente. O oponente estava com os braços por baixo. Não foi dada a oportunidade de ele ficar. Ele não conseguiu se encaixar do jeito que ele consegue, então ele sai pra trás. Ele tem uma forma de lutar na curta. Opa. Eita. Olha o atropelo, meu povo. Cara, que massacre. Tipo, eu pessoalmente, eu acho que a forma como Robinson nocauteou o Jake foi tão pesada quando Peterson degradou, nocauteou, melhor dizendo, o cara que eu trouxe naquela luta, esqueci, que é o Sir, que é o oponente do Muhammad Ali. Brutal. Mas isso é um momento futuro. Eita. A gente vê um cara que domina. É porque eu falo que o Sugar Ray é um mestre na média. A curta distância a gente trouxe anteriormente Roberto Duran e a gente trouxe Floyd Patterson. E muito futuramente eu tô falando, eu não sei em que momento eu vou trazer, mas eu vou trazer Mike Tyson. São caras que lutam na curta mesmo, amam a curta. A curta é esse momento que o Robinson ele tá com o queixo no ombro do cara, ou muito colado, eles ficam se socando. Isso é a curta distância. Longa distância, a gente vê esses golpes retos e tudo. Cara, numa distância que ele consegue dar um jab, ele consegue dar um cruzado, essas coisas, é média distância, não é curta distância. É errado confundir. E tipo, a média distância é muito volátil, é uma distância teórica. Tecnicamente existe quem não acredite que existe a média distância, ou existe longa ou existe curta. A média distância na verdade seria uma longa distância muito curta, mas ainda assim não deveria existir esse média. E olha o que o Sugar Ray é capaz de fazer nessa distância.
A gente vê, ele tem muito volume, ele bate muito, ele varia muito. O cara não sabe onde defender. Ele coloca muita força, ele coloca muito corpo. É por isso que eu falo, ele é o gênio da média distância com footwork que tá no auge do outboxing. Que o outboxing é o estilo de lutador que luta na longa distância. Eita! Eita. Cara, faz lembrar que eu tenho que trazer uma luta do Marvin Hagler. Marvin Marvelous, mas tem nada a ver com isso. É, uma coisa interessante é que Sugar Ray ele gostava muito, como a gente viu com o Robert Duran, a gente não viu muito na luta que eu trouxe, mas ele não gosta de bater no cara na corda, ele gosta de bater andando, essas coisas. Então ele pega nas costas e gira pra deixar o cara fora das cordas. E normalmente nessa situação de clinch ele tá na vantagem. Eita. Olha isso. Esse golpe foi encaixado. Olha esse golpe. E não tava muito fácil. Esse foi um ótimo Gazelle Punch. Do Robinson, eu apontei muito nisso. Eu acho que vocês deram pra perceber como ele era adepto. Ele era muito adepto de golpear saltando. Golpear com a base não tão firme no chão. Putz, grila. Foi salvo pelo gongo. Que porrada. E é uma coisa que eu quero chamar atenção. Olha a velocidade de mão que ele tem no 12º round. Ai, o 12º round é o, como você chama de House da ressurreição. Não é. O Antigo Lembrando que o Antigo Testamento, as lutas são 15 rounds. Não são 12. Então a gente não estava tão perto do fim. Não tem aquele efeito milagroso de todo mundo ressuscitar. Robinson tá desperdiçando um pouco dos golpes, tá colocando muita força, mas ele tá lutando para decidir o combate. Ele sabe que Lamota pode virar a qualquer momento, nada impede. Então é melhor derrubar do que ser derrubado. Eita. Que isso, ótimo. Ele tá focando muito no corpo, mas ele também foca na cabeça. Eita porra. Ótimo soco. Cara, tá. Não tem muito o que eu comentar por enquanto. Tipo, o cara tá muito cansado e ele parece não ter um mínimo de cansaço. Então, ele tá conectando pra acabar o combate, como eu apontei.
Eita. Nossa senhora. Cara, esses últimos rounds, tá? Que a luta toda quase no geral foi isso, mas os últimos é muito cansaço. Por isso que é o massacre do dia de São Valentim, o dia dos namorados. Macabro. Vamos mudar o nome do filme. Sequência de golpes retos, ele não tá fazendo mais. Ele não encontra mais razão pra ficar naqueles. Aqueles. 3 jabs, 2 jabs, jab duplo, jab triplo, por outro nome. Ele tá conectando jab, tá medindo distância, tá verificando o time, tá conectando o soco. Lamota tá tentando. Quando ele faz essas passadas, ele conecta um cruzado. Quando ele encontra a oportunidade, ele dá um up ou um direto. Eita de acho. Cara, é muito mérito. Ninguém, quase ninguém na história ia aguentar o que Lamota tá aguentando. Eu acho que nesse momento eles eram pesos médios. Cara, Sugar Ray Robinson, qual era o peso dele mesmo? Ele, para o leve, eu acho que foi muito no início da carreira. Pro peso médio, médio. Cara, isso foi muito mais tarde na carreira. A gente tá falando de 76 a 79. Vamos ver. Eu acho que ele é conhecido pelo médio. 59 a 75. Que discrepância. 70 ou 73. Porra. Cara, ele era o Muhammad Ali das categorias que lutou. A gente encontra muita semelhança em questão de rendimento, em questão de como combater. Ele era o Muhammad Ali. Eu acho que se vocês querem decifrar o footworking do Muhammad Ali, porque é um objeto de estudos até hoje, eu acho que um bom pontapé e o que vai facilitar a compreensão é Sugar Ray Robinson. Tem inspirações. O Muhammad Ali desenvolveu por um que mais dele. Tem mais acréscimos, tem mais influências, mas Sugar Ray Robinson, se você entender a forma como ele combate, você já vai estar bem avançado na questão do footwork do Muhammad Ali. Opa! É essa. Que direto. Vamos ver todo o início. Direto. E a gente tá falando de um direto que o cara rotacionou muito. É um direto quase cruzado. Ele já avançou quase de qualquer maneira. Conectou um golpe curto. A mão voltando. Ele golpeou com a mesma mão. Uma coisa inesperada, mas ele coloca muito corpo. Ele faz o movimento na medida certa. O cara tem se você agarrar ele com a mão oposta, tá batendo e ele tá fazendo, ó, eu acho que chama de ai, deixa eu dar essa quebra. Combinação. Meu Deus.
do Engraxate Bots. É uma combinação famosa, não... Ai meu Deus do céu. Não é muito conhecida aqui. Eu li pelo Expert Boss que você... Não tem esses socos que você treina que é upper? Curtos. Um pouco depois do golpe, do rosto. É a combinação do Engraxate. Um dia eu trago ela aqui. Aí tá fazendo as combinações de golpear na curta. Acabou. Misericórdia, eu acho que teve quase 2 horas. Eu fiz em 3 vídeos diferentes. Tá. Eu expliquei muita coisa. Eu não vou refalar tudo que eu tinha para falar sobre os detalhes do estilo do Sugar Ray Robinson. Eu peguei toda a forma como ele construiu o nocaute, todas as nuances. Eu mostrei o mérito do Jake LaMotta. Cara, foi comprido. Eu tô exausto. Eu tô cansado. Eu acho que vou me dar um pouco de folga. Eu acho que talvez eu mereça. Bem, essa foi a grande análise. Foi meu especial de 62 inscritos. Se me lembro bem, eu tô com 62 inscritos. Ah, é verdade, tem um canal do Ted Atlas. Cadê seu canal? Como é que tá? Cadê o seu canal? Vamos pro seu canal. 62 inscritos. Eu fiz meu agradecimento. Esse vídeo é meu especial de 62 inscritos. Que misericórdia. Que trabalhaço. Bem, eu agradeço quem tem acompanhado, quem tem assistido. Para você atleta, para você praticante, para você treinador, para você entusiasta, para você familiar que tá me prestigiando e aguentando essa dose violentíssima, pesada e sem pausa de bots. Agradeço, não deixem de comentar, comentem o que vocês bem desejarem, apontar outras coisas. Se vocês apontarem outras coisas, coloca no timing. Não deixa de compartilhar, porque putz grila, que trabalhão. Tipo, eu acredito que possa contribuir para alguém. Espero que possa contribuir, que some. Não que suma, mas que some no sentido de somar, de adicionar conhecimento. Putz grila, cansaço. Não deixe de se inscrever no canal do Viciado em Lutas. O foco é 75 bilhões de inscritos. Por enquanto a raça humana eu acho que tem 7 ou 8 bilhões, mas meu foco é acima disso. Cada um cria pelo menos 1 milhão de contas que lá vamos nós. Deixem de se inscrever, manda pra todo mundo. Agora o foco é 75, 100 inscritos, mas daqui a pouco a gente atinge 79 trilhões. How? Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?